ele ajudava, ele passava horas que não almoçava, ele passava dias que chegava à casa às vezes à meia-noite. O Sr. Acácio, para mim, sempre foi uma pessoa educada, extraordinária, tinha uma imagem pesada na produção. Eu, em termos comerciais, não via, sabia que não podia falhar com aquele homem. O sinal que se fazia para estar, que se dizia que estava lá o patrão, que ele chegava por volta das 10, 10 e meia da manhã, era um sinalzinho assim. Passávamos os chefes, ou um ou outro, passavam uns para os outros, só faziam assim. Sempre parecia um homem extremamente rigoroso, extremamente metódico. Gostava que as coisas fossem feitas pela melhor razão possível. Nada de fazer coisas que o resultado não fosse o melhor resultado. O Sr. Anselmo, por exemplo, não tinha tempo sequer para falar de coisas pessoais e tal. E o Sr. Acácio tinha, arranjava esse tempo. Falava-me das coisas dele, dos filhos. Ele tinha a perfeita consciência que, tendo pessoas bem formadas na parte da fabricação, esse resultado iria transparecer na parte comercial. Tenho uma visão dele sempre muito naquela versão de vestuário tradicional, sempre, tal como ele era, sempre muito aciadinho. E o bigode, sim, fazia parte de um dos seus adereços principais. Era muito exigente, mas era muito humano. E era muito sério. Isto é, quando ele assumia um compromisso, ou quando assumia um horário. O Sr. Acácio era muito mais técnico. Eu fiquei muito novo sem pai, portanto ele no fundo era quase o meu segundo pai, não é? Houve um dia que ele entrou, era umas 10 e pouco da manhã, apanhou os 3 turnos, saiu de lá às 2 da manhã. Há cerca de 1 ano e meio, quando eu entrei na Eliflex, foi certamente o ponto em que eu comecei a ver o meu avô numa realidade completamente diferente, uma pessoa que estava certamente à frente de um grupo que hoje tem uma dimensão multinacional. Foi sempre uma grande surpresa, porque eu sempre vi o meu avô como uma pessoa extremamente brincalhona, e depois, quando o vi pela primeira vez e o vi a passar em chão de fábrica com, claro, um olhar muito concentrado, sempre a inspecionar o que é que se estava a passar em cada um dos departamentos, foi uma surpresa, até porque eu lembro-me dele ter passado por mim a primeira e a segunda vez que o vi, e mal o cumprimentei porque ele manteve aquela postura de claro, que devia ter todos os dias. Eram pessoas muito diferentes, com características pessoais também diferentes, e que eu julgo que se complementavam e que fizeram da Eliflex, portanto, aquilo que ela é hoje, não é? O Sr. Acácio era uma pessoa com muita verticalidade, com uma capacidade de análise muito rápida, não é? E tinha uma capacidade também para a parte mecânica e para a parte de funcionamento das coisas muito forte, não é? E era muito exigente. Era uma pessoa muito exigente com ele próprio e logo também muito exigente com as outras pessoas que trabalhavam com ele. O Sr. Anselmo era um gestor por excelência, portanto, lá está, ele debruçava-se no balanço da empresa, ele acabava por decidir as opções estratégicas de rumo a seguir, tal como a internacionalização. Mas sempre foi um homem que nos manteve extremamente concentrados no que eram os objetivos permanentes da empresa. E sempre foi um homem que o objetivo para ele, claro, eram os clientes, a satisfação do mercado dos clientes. Era uma pessoa muito bem parecida, era bem falante, mas era uma pessoa muito perspicaz. Um homem com uma visão de futuro enorme, um homem de um investimento intelectual muito grande. Um homem que tinha uma capacidade de se aperceber das coisas que estavam a chegar ou que estavam mais longe com uma facilidade tremenda. E depois o Sr. Anselmo tinha essa visão e dizia: eu só fico satisfeito quando houver um computador em cada secretária. Confiavam um no outro. Em termos profissionais, foi um pai para mim. O Sr. Anselmo era uma pessoa com uma capacidade de previsibilidade sobre o futuro, muito mais, enfim, com os olhos mais focados no futuro e capaz de aceitar desafios, digamos assim, para
para fazer qualquer coisa diferente.